Novas técnicas de contenção. O palestrante é Eduardo Pimentel Santos. Essa palestra é promovida pela ERCAN. Eduardo é graduado em Engenharia Civil e Administração de Empresas pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, Estado do Paraná, em 1984. Com especialização realizada na Fundação Dom Cabral, em São Paulo, pelo programa PAEX, Programa de Excelência para Dirigentes Executivos, principalmente dirigido às pequenas e médias empresas. Iniciou as suas atividades profissionais como engenheiro na construção de rodovias no interior do estado de Mato Grosso, em meados da década de 1980. Em 1986, ingressou numa grande construtora carioca, onde trabalhou por 31 anos, tendo como principais clientes o DER São Paulo e o DENIT São Paulo. Atuou também na área de engenharia ferroviária, executando serviços de manutenção de infraestrutura e seus afins. Atualmente, é gerente de obras e novos negócios na empresa ERCAN Construtora Limitada, sediada na capital paulista, tendo como principais clientes o DR São Paulo e suas divisões regionais e Secretaria de Infraestrutura Urbana da cidade de São Paulo. Convidamos o senhor Eduardo para a sua apresentação. Então, boa tarde, senhoras e senhores, todos estão ouvindo bem? Sim. Ok, um prazer imenso estar aqui. Nós vamos bater um papo. Isso aqui é uma conversa formal, um bate-papo, tá? Mas antes de mais nada, eu queria primeiramente fazer um agradecimento ao Dr. Fauzi Nakfur Júnior, presidente da Associação Brasileira dos Departamentos Estaduais do Ministério da Igualdade. Quero também agradecer na figura do Dr. Rui Correia Vieira, superintendente executivo da mulher, né, que fez um esforço de orgulho, ele e toda a equipe, para a realização desse workshop. Na figura dele, quero agradecer a todos os outros funcionários, colaboradores, enfim, da mulher, que fizeram todo o esforço. Quero também agradecer principalmente o Dr. Rivaldo Rodrigues de Melo Filho, presidente do DR de Pernambuco, Dr. Rivaldo, né? E como o Dr. Rivaldo é representante, eu quero agradecer a todos os outros engenheiros do DR das outras unidades federativas do país. E como bem disse o meu antecessor, DR é uma coisa só. Tá? Quero agradecer a todos vocês, senhoras e senhores, por estarem aí, despedirem do tempo de vocês, deixarem outros afazeres para a gente bater papo. E vamos começar a seguir nesse workshop, ok? Tá, ok, obrigado, Ana. Obrigado pela gentileza. Bom, eu já fui apresentado o meu currículo, tá? Eu estudei em Ponta Grossa, no Paraná, em 1984, tá? Isso já foi dito. Bom, eu quero falar um pouquinho da ERCAN Construtora, somos uma construtora, que surgiu em 1986 pela ideia, uma idealização do nosso diretor-presidente. Antes ele havia trabalhado em construtora, tá? E imaginou criar uma construtora que viesse executar grandes obras aqui no país. Dentre esses 37 anos de mercado, nós produzimos mais de 60 obras geotécnicas. O principal cliente nosso é o DR São Paulo, né? Somos uma empresa paulista atuando no DR São Paulo, e o DR São Paulo ele é composto por 14 divisões regionais no estado. Tá? Temos também outro cliente que é a cidade de São Paulo, representada pela Secretaria de Infraestrutura e Obras, a sigla é SIURB, que é da Prefeitura de São Paulo. O que fazemos? Rapidamente, né, um tempo não muito exíguo, trabalhamos com terraplenagem, pavimentação asfáltica,
e todas as obras, no caso aqui de obras de geotecnia, como muros de gravidade ou muros de flexão, tá? Muros de gabião, concreto projetado, e principalmente, senhoras e senhores, é uma mantra, é uma determinação do nosso diretor-presidente que façamos e buscamos a melhor técnica e a excelência do serviço dos justiços. O meu antecessor, eu até observei na parte da manhã, ele faz um comentário de Platão, né? Ele até fez uma frase de Platão a respeito do saber, e eu também complemento com uma frase de Aristóteles: buscamos excelência. Excelência não é um dom, é uma prática de fazer todos os dias bem feito, algo sempre. O principal mote da minha palestra hoje aqui é a chamada técnica especial do marketing. O nosso parceiro comercial nessa que é o que vende, que é o nosso parceiro que produz o produto que é a marca Ferro italiana, é principalmente caracterizado, senhoras e senhores, por ser uma técnica que está totalmente incorporada à natureza, menos invasiva. Ela seguramente, em comparação ao similar do paramento de concreto, né, ela é 15% em média mais econômica, mais econômica, e também 2 vezes mais rápida. No caso, a frase ali diz 1,8, que foi estudado tempos e movimentos, mas a gente pode arredondar para 2 vezes mais rápido, comparando se vocês fossem utilizar, por exemplo, qualquer paramento, né, na contenção do talude com qualquer paramento em concreto. Tá? A grande questão, ela e aí que está o fundamento, ela uma técnica voltada à sigla ESG, né, que é hoje que move o mundo, né, o EB, meio ambiente social e a governança. Só rapidinho nesse slide, em função da nossa bússola, ou melhor, da nossa consciência com o ESG, a nossa empresa ela tem essa certificação parceiros da natureza. Nós conquistamos isso anos atrás, exatamente por uma idealização do nosso diretor-presidente, nesse contexto de fazer obras integradas à natureza. Para a gente conceituar a geotecnia, eu rapidamente ilustrei aí quatro questões de mecânica dos solos, basicamente, que seria o movimento de queda, o movimento de massa, o escorregamento e o rastejo. Né? Os mais, vamos dizer assim, os decanos da engenharia, esse movimento, essa terminologia de rastejo, em alguns livros de mecânica de solos, senhoras e senhores, você está escrito, tem a terminologia inglesa com o CRI. Tá? Apenas esse detalhe. Temos aqui esse movimento, né, a potência elusiva, a estabilidade rotacional e planar. Isso é a questão da geotecnia, do problema de geotecnia, né, é considerado ou demonstrado nessa figura. Ok? As causas, senhores, qualquer problema de geotecnia, seja informações de origem geológica, proveniente de rochas plutônicas, ou seja, granito, e mesmo em rochas de origem vulcânica, no caso de ramos de basalto, principalmente que predominam no sul do país, as principais causas estão relacionadas diretamente com a pluviometria. O slide, né, realmente ele retrata, há uma saturação do solo por causa da chuva em cima, né, sobrepondo esse talude. Como houve, no caso ali, rapidamente explicando, como houve um corte desordenado, ou seja, sem técnica, isso está totalmente desnudo, tá? Ou seja, já houve a remoção da cobertura, e principalmente o tipo de relevo e material que é o resultante dessa formação magmática, essa preocupação, é isso que ele retrata. Bom, agora nós vamos falar sobre realmente aquilo que realmente nos trouxe aqui. Tá? Rapidamente, senhoras e senhores, retratando aquilo que nós fazemos, muro de gavião, né, eu acredito que todos, né, saibam do que se trata. É um muro feito com caixa
uma estrutura metálica preenchida com pedra 4, né? Podendo ser de origem basáltica ou granito. Ele é altamente drenante e rápido para fazer. Nesse caso, essa foto, né, validando a foto anterior, temos o início da estrutura. Isso aqui é o interior do estado de São Paulo, região de Cunha. Cunha está próximo de São José dos Campos, no Vale do Paraíba. A SP 171 caiu em 50. No início, vemos o problema que nos levou a resolver o problema com o gabião. Foto 2 e 3, a construção do gabião propriamente dito. E, por fim, temos aqui o muro de gabião nessa estrutura. Nessa foto especificamente, ele retrata aqui o muro de gabião. Eu não vou entrar ainda nesse detalhe aqui do solo grampeado, que isso é a continuação. Fazemos cortina anti-atada dessa forma, desse tipo de estrutura, senhoras e senhores. Eu peço atenção na seguinte questão. Só para conceituar rapidamente. Isso aqui é na SP 171, em Guaratinguetá, Vale do Paraíba. Isso aqui é a formação geológica que caracteriza essa região, é a Serra da Mantiqueira, tá? Rocha, granito, solo semi-arenoso, tá? Sem estabilidade. E essa rodovia aqui, quando nessa região aqui, nós fomos convocados rapidamente para resolver, ela estava na iminência de entrar em ruptura. Essa rodovia, além de atender a cidade de Guaratinguetá, ela também é uma rodovia que tem um fluxo de turismo muito grande, ou seja, a interdição dessa rodovia ia causar um problema muito grande. Como é que se constitui? Gradação de destaques, perfil W200, 46.1, massa abdominal. Fazemos placas pré-moldadas e fazemos uma viga de trabalho. E o tirando, evidentemente, a travessão da rodovia, de acordo com a sondagem, e fazemos aqui o tracionamento dele. Isso aqui é uma solução muito rápida que nós temos adotado para resolver problemas emergenciais de rodovia. A foto seguinte ilustra, né, a gravação dos perfis, tá? Com batistaca, de acordo com toda a sondagem de levantamento topográfico, ok? Aqui a construção dela propriamente dita. Aqui, senhoras e senhores, conseguimos a parte de contenção da cortina na parte, aqui na montanha, nessa parte superior. E, posteriormente, vocês, senhoras e senhores, vão ver a outra técnica de contenção que nós estamos utilizando aqui nessa região de Saludo, tá? E fizemos na linha aqui do Tal Velho uma descida d'água em degraus aqui, no sentido aqui a foto, inclusive, limitou, aonde ela entrega essa descida d'água em degraus, chegando aqui no fundo do Tal Velho. Essa solução é muito rápida para conter problemas de geotecnias, nem de rodovias já no estado de colapso. Tá? Lembrando, senhoras e senhores, que não devemos esquecer da questão de drenagem. Muito de gravidade, tá? Ok, fizemos isso aqui está na região de Ubatuba. Ubatuba é litoral norte de São Paulo, para quem não conhece. A denominação geológica é uma planície costeira. A região atrás aqui do muro é a predominância da Serra do Mar, granitos. Basicamente, aqui foi gravado estaca raiz, foi feito o alicerce à base do muro e, por consequência, o muro aqui. A foto seguinte também ilustra a foto no início da construção, tá? Propriamente dito, a construção do muro, e, por conseguinte, o muro aqui propriamente dito, e nós já fazemos o recapeamento da rodovia. No caso, a SPC 55, as rodovias em São Paulo, só para os senhores terem ideia, as rodovias em pares, elas são radiais da cidade de São Paulo, e as rodovias ímpares, elas são transversais. A numeração das rodovias estaduais em São Paulo é um sistema de coordenada, apenas para vocês terem ideia. Essa obra é interessante, senhoras e senhores. Ela está na região da Ribeira. A região da Ribeira, no estado de São Paulo,
é uma região com grande dificuldade econômica. Eu vou citar dessa forma uma região com grande dificuldade econômica. Ela carece de muito recurso. E com esse detrimento, no caso aqui desse problema aqui que nós fizemos aqui da geotecnia do concreto projetado, essa região aqui, que vamos chamar assim do estado de São Paulo, tem uma fábrica de cimento da Eldorado. E onde eu estou apontando a minha, já é o estado do Paraná. Tem 2 fábricas de cimento. Ou seja, a rodovia, o fluxo de tráfego, caminhões pesados transportando cimento. Houve um problema por falta de conservação, houve um problema já de rompimento aqui da rodovia, e nós fomos contratados para rapidamente conseguir fazer essa conversão. Nesse caso específico, com concreto projetado. Tem blocos aqui de matacão, estavam instáveis, né? Blocos de matacão de origem granito. O granito, inclusive, é uma característica do granito, deixar blocos de matacões, ao contrário do basáltico. E, nesse caso específico, tivemos que, rapidamente, observe o tráfego, aqui só tráfego de carreiras. A foto seguinte, ela ilustra a construção anterior. Tá? Temos um bloco aqui de matacão do estado, fizemos toda a terraplanagem e começamos a fazer toda a parte do projetado. A parte de baixo aqui da obra, ela é o solo grampeado, que é um assunto que já a gente vai tratar disso. O nosso diferencial, o solo grampeado verde. Tá? O solo grampeado verde, propriamente dito, depois eu vou descrever como é que é feito, ele está na montante dessa instabilidade do talude. Isso aqui é uma região da Serra da Mantiqueira. Tá? Monteiro Lobato é uma cidade turística. A formação geológica é a Serra da Mantiqueira. A Serra da Mantiqueira ela tem um início no estado de São Paulo e ela adentra mesmo. Essa região aqui que nós vemos aqui, houve uma formação de talos, solo transportado, caracterizado como colúvio. O projetista, na época, quando nós decidimos construir aqui o solo grampeado verde, que é essa parte de cima, veja bem, senhores, da foto, dá uma sensação de esquina, de ângulo, ela é uma tangente, a foto foi panorâmica. E na época, quando nós fizemos a solução aqui do concreto projetado para conter o talude, por essa formação de talos, nós fizemos aqui um muro de espera, com gravação de estacas, as placas, tudo. Por qual era a ideia? Como a estrada é uma questão turística primordialmente, para evitar de haver algum material solto, pequenos pedregulhos, alguma coisa que adentrasse na rodovia e causasse transtorno incômodo ao pessoal, ao turista. O solo grampeado verde, solução, ele é 15% mais econômico, utilização de equipamentos leves, nada de equipamentos pesados, fácil conformação do talude, fácil logística e rápida instalação. Ele é flexível às deformações. Quando a gente implanta o solo grampeado, a tela grampeada, ele tem essa flexibilidade da deformação, altamente drenante e, principalmente, senhores, ele tem a menor agressividade com relação ao meio ambiente. Vocês imaginem, isso aqui é um talude tipo, tá? Um talude tipo, ele está com baixo fator de segurança. Sentamos na mesa de projeto, decidimos, tá? É feito colocação de chuvadores, tá? Para poder conter a fluidez utilizando, e nós temos um aumento do fator de segurança do talude. A foto ilustra aqui, isso aqui são fotos tipo, né? Uma foto tipo, teoricamente colocado o chuvador, a placa, a rosca de fixação do chuvador, a tela, veja bem, senhores, isso aqui não é pagamento de concreto, tá? A tela, o telamento, tá? Esse telamento ele tem uma resistência à tração, que porventura, se tiver algum material solto, ele tem um formato, ele faz o papel da barreira dinâmica.
Idem a foto posterior, tá? Também com colocação de chumbadores, tá? Já preveu, conteve toda a estabilidade do talude, e aqui está o chumbador, a placa, ela é rosteada, tá? Feita a fixação, e aqui coloca o telamento. Tá? Esse aqui seria, teoricamente, o talude estável, ele está contido no solo grampeado verde, ele é solo grampeado verde. Também é um slide bem típico, só para conceituar, que seria o solo grampeado verde. Tá? Chumbador, ele é injetado, né, nada de cimento, evidentemente vai criar atrito, né, no maciço terroso, né, na massa que está estável. Ele é feito colocado chumbador, colocado com mate, a tela, e a placa de fixação, né, que está entre o chumbador para fixar a tela, e a vegetação, senhores e senhores, vocês vão ter ideia para ver, ela começa a ser incentivada por esse tipo de técnica a começar a fazer o verdejamento. Eu fiz questão de colocar isso nesse slide, porque a inclinação máxima, teoricamente, do mate seria 70 graus. Vejam bem, senhoras e senhores. Se vocês abrirem a mão esquerda e imaginar que o dedo indicador de vocês tem uma relação de 60 graus em relação ao dedo mínimo, né? 70 graus ele está mais acima. Mas há possibilidade de, junto com o projetista, até ele fazer um pouquinho até mais em pé, você chega até 80 graus. Tá? Ele é fixado, né? O chumbador é fixado com rosca de fixação. Tá? Sempre me pergunta, Eduardo, que tipo de chumbador que a gente utiliza? Né? No caso nosso, a ERCAN, nós utilizamos a linha de Vidari. Mas nada impede que você possa usar um chumbador associar 50, né? Nesse caso específico aqui da foto da Vante, é de 36 milímetros, onde você possa, dependendo do comprimento, trabalhar soldado. Essa foto, o slide, eu sempre coloco esse slide, porque algumas vezes as pessoas me perguntam, né? Eduardo, esse maquimate, dá para mesclar ele com concreto projetado? Vocês vão ver futuramente com concreto projetado convencionalmente, como todo mundo conhece? Sim, mas ele não é muito usual. Por que razão? Porque a função do concreto do nosso solo grampeado é exatamente ele estar associado à natureza. E no caso do concreto projetado, apesar de resolver o problema da geotecnia, ele acaba, vamos dizer, sendo bem agressivo. Olha, senhoras e senhores, para ilustrar, para começar a ter ideia do que é o maquimate, temos aqui um talude, tá? Foi colocado, veja bem, o talude aqui, ele pode, o maquimate, nesse caso dessa foto, que é essa estrutura, ele está colocado diretamente em cima do talude, tá? Ele tem o reforço metálico, conforme hexagonal, e principalmente, senhores, veja bem, as situações, vocês vão ver nas fotos, que vocês podem, na proteção do talude, com o chumbador, colocando a tela, colocando o reforço metálico, vocês podem associar com o semeador, se for o caso, pode associar ele com um plantio de gramas em placas. No caso do estado de São Paulo, a gente normalmente utiliza a grama esmeral, como revestimento de talude, ele em cima, e eles apenas, ele provavelmente dito. A versão do maquimate que nós utilizamos na produção da luta, e o nosso parceiro, que é a marca Terra, ele está disponibilizado nesses três tipos: HS100, HS50 e HS30. O sufixo, perdão, só deixa eu colocar. O sufixo que vem aqui, após a letra, 50 e 30, ele está relacionado com esse espaçamento. Quanto menor o espaçamento, é maior a resistência à tração do produto no talude.
Eis um exemplo do que eu estou falando na contenção de talude, do magmático, que nós fazemos. Tá? Nesse caso específico, esse espaçamento, que apesar da foto, vamos dizer, não deixar claro, mas ele é 30 centímetros, de acordo com todo o levantamento de topografias e sondagem, de acordo com o projetista, foi determinado a colocação dos grampos, de todos os grampos, com eles chumbados, tá? Chumbados com nada de cimento, evidentemente, é usual, colocado a placa e a rosca. Nesse caso específico, o talude não tem vegetação, tá? Nesse caso específico. Mas futuramente a própria natureza entende essa bioengenharia e começa a vir assim. Isso aqui é a característica, o funcionamento. Ele reduz a erosão laminar, a erosão por salpicamento, né? No caso, a terminologia inglesa chama de splash, né? Esse gotejamento reduz, por consequência, a velocidade da água que está caindo no talude, né? Sobre a superfície do talude, por consequência, diminui esse carregamento dessa partícula do solo, ou seja, não dá mais aquela sensação. Na área de geotecnia, aquela formação de ravinamento, né? Começa aquela erosão superficial na superfície do talude, começa a dar aquele ravinamento e se vira. E principalmente, senhoras e senhores, ele exorta a natureza a fazer essa vegetação. Isso aqui é uma foto da minha típica, senhoras e senhores, da colocação do magmático. Veja bem, quando eu falo magmático, ele é uma solução para fazer uma contenção do talude, a partir da questão desse rompimento da geotecnia, mas ele está associado a essa questão totalmente integrada à natureza. Então, essa foto típica nossa, aqui da minha apresentação, nesse caso específico, houve o crescimento da vegetação, a estrutura do magmato ele está no enraizamento, aqui, fortalecendo a raiz da vegetação. Ele não é limitador para a altura da vegetação. Ou seja, algumas pessoas me perguntam, Eduardo, vocês fizeram isso em São Paulo, está bonito lá na prefeitura de São Paulo, mas que altura que tem que ir lá e fazer a roçada, fazer esse tipo de coisa? Não há esse limitador. Tá? O magmato está protegendo o talude e a vegetação está crescendo entre as gramas do produto. Né? Eis um exemplo típico, né, que nós utilizamos, no nosso caso, da inserção dele, da tela, né, propriamente dita da tela, sem haver supressão de árvores, senhoras e senhores, na contenção de talude. Para quem está distante não consegue ter muita sensação de profundidade nessa foto, né? Inclusive lá embaixo eu estou com a mira, mas ele é muito alto e íngreme esse talude. Não houve necessidade, já no processo erosivo, não houve necessidade de supressão, é a colocação apenas da tela sobre o talude, e sem haver supressão. Passo para o sucesso. A nossa equipe de projetistas da Epicana, quando está resolvida na solução de contenção de geotecnia e usar o magmático, ou seja, o solo granulado verde, o nosso engenheiro agrônomo, ou seja, o nosso pessoal da agronomia, independente do ponto de vista do engenheiro, né, olhando o solo como mecânica dos solos, está entendido, mas do ponto de vista agrônomo, ele faz um estudo desse solo para ver a consideração agronômica. Por que sentido? Em que razão? Se formos dar uma solução com plantio de gramínea, associando a produção desse talude ou magmato em cima para conter isso, que tipo de vegetação vamos colocar? Não podemos, vamos dizer, trabalhar em sincronia da natureza, precisamos a vegetação estar associada com aquela região, ou seja, ser quase algo endêmico. No caso, a seleção da vegetação, eu sempre esqueço de mexer ali. Esse controle de erosão, o que eu quero dizer? Vocês imaginam que
não basta você fazer a contenção do talude do problema de geotecnia, utilizando, por exemplo, o McMart, ou mesmo a cortina adiantada, ou mesmo o concreto vegetado, se não olhar o fato gerador e não corrigir o fato gerador que produziu aquele problema de geotecnia. Isso é uma condição, eu diria, sine qua non. Tá? Precisa olhar o fato gerador, o que causou esse problema. Nós estamos fazendo essa contenção, né? Uma vez que já valeu a geotecnia, né? Mas nós estamos resolvendo esse problema aqui de geotecnia, mas nós precisamos saber o que ocasionou isso. Ok? Então, diante disso, trata esse problema, né? Para ele não continuar, e aí resolve o problema da instabilidade do talude, no caso, com a solução, de acordo com o que você disse, com a solução do McMart, resolve o problema da talude. E também, senhoras e senhores, na hora da implantação da solução geotécnica, fazer uma instalação adequada. Eu diria que essa frase é tão óbvia como o meu amigo Cássio, de 20 anos, na instalação de geogrilha, né? Eu tive a oportunidade de outra empresa, inclusive no produto do Cássio, de geogrilha, uma região que nós tivemos que fazer uma fenda de aterro, essa instalação adequada. Então, isso é primordial. Maurício, consegue soltar esse filminho lá? Ele tem ali naquele livro. Senhoras e senhores, por favor, veja essa solução em Campos do Jordão, tá? Isso aí é uma obra aqui. No caso, o nosso parceiro Macaferri, ela acordou, essa solução que nós demos, ela já levou o Brasil, já virou uma propaganda. Nós resolvemos um problema contratado pelo DR São Paulo, e o nosso parceiro que vendeu o produto, né? Ele acabou, vamos dizer, levando isso para fora do país. Quando vocês dão uma olhadinha na situação, eu queria tomar uma água, mas eu vou estar junto com vocês. Rocha Santa, no caso Campos do Jordão, granito, senhoras e senhores. O trecho 2, vocês vão observar, há uma estabilidade de material solto. Maurício, você me perguntou, ainda usa-se, né, o sistema de chope, tá? Para quem lembra-se da disciplina de mecânica do solo, estabilidade de talude, uma utilização do sistema de chope. Senhoras e senhores, esta obra que nós fizemos na contenção desse talude, com formação em talos, com aplicação de maquinário, nós não fizemos plantio de nenhum tipo de gramínea, senhoras e senhores. Hoje, se vocês passarem nessa região, tiverem oportunidade, vocês não conseguem identificar. A natureza, ela foi exortada. Houve uma exortação à natureza, onde a vegetação realmente assumiu o que ela deveria ser. Vocês devem ter visto que essa parte de cima do material solto é dessa estabilidade do talude, que não precisou fazer contenção. Nessa estabilidade tinha muito material solto. Nós fizemos a colocação da barreira de novo, simples, apenas para conter um material. Vamos ver. Apenas a título de endereço está no YouTube, para maiores detalhes, maiores interesses do filminho da questão do maquinário do solo lembrado verde, está nesse endereço do YouTube. O senhor Leonino, no final tem o meu endereço, pode entrar em contato comigo, se alguém não conseguir localizar, eu transmito.
Agora nós vamos apresentar realmente as obras produzidas pela ERCA, construtora, no solo grampeado verde. Tá? Taubaté, região do Vale do Guarani, ainda incidência da Serra de Mantiqueira. Fazendo a furiação para a colocação dos chumbadores com o sistema de andaime, os equipamentos são muito leves, muito rápidos, senhoras e senhores. Fizemos a colocação do magmático, fazendo a conversão, ele ainda traz uma pequena estrutura de barreira dinâmica, que se porventura tiver algum material solto lá em cima, a instabilidade do talude estava nessa região, tá? Colocado 2 chumbadores, isso aqui sem plantio de vegetação. A vegetação, a partir do momento que nós colocamos o telamento, ela tornou verde. Também São Luís do Paraitinga, isso aqui já é, para quem só para ter ideia assim, da geologia do estado de São Paulo, isso aqui já está voltado para a Serra do Mar. Granito, ainda rocha plutônica, granito e silvio arenoso, com baixa capacidade de suporte e altamente expansivo. Eu não sei se aqui dos colegas tem região aqui da região centro-oeste ou região norte, né? Principalmente do Planalto Central da região norte. Mas eu não sei, se os colegas estão aqui, né, dos outros ERs. É por isso que eu pergunto. Isso aqui também na região de Monteiro Lobato, isso aqui no Corte, estava havendo um problema aqui com o pessoal da propriedade rural, tá? Tivemos conversando com o pessoal, né? Aí tem que fazer um trabalho, que nós fizemos, o sujeito resolveu o problema de curva de nível e acabou resultando uma instabilidade do talude aqui. A princípio, quando olha assim de longe, dá quase, por isso que eu até falei com o pessoal do Planalto Central, eu vou usar um termo que talvez algumas pessoas não conheçam, olhando distantemente dá uma impressão que é uma vossoroca, né? Uma impressão de vossoroca. Mas na realidade, no corte, conversamos, resolvemos o fato gerador, a controladora de ilusão, fizemos toda a conformação do talude e rapidamente nós precisava dar uma solução rápida disso. O DR queria isso rápido. O DR não queria uma obra convencional. Fizemos a conversão dos taludes com magmático. Nesse caso, nessa formação aqui, nesse solo, ele estava muito ácido, identificado pelo nosso, aí a questão agronômica, aí fizemos um plantio, no caso, com grama esmeralda verde, e fizemos a colocação da tela sobre a gramínea e a fixação. Né? Os chumbadores já estavam implantados, e aí ele resolveu. Senhoras e senhores, se vocês passarem nessa região, vocês não conseguem identificar que havia um problema de erosão. A foto aqui também, o Ubatuba, né, na planície costeira, isso aqui é uma outra região próxima, na região do Ubatuba, é uma região, enfim, como toda a região litorânea, ela é altamente fiscalizada pela questão ambiental, polícia ambiental, ou seja, em hipótese alguma, pode-se pensar em cortar alguma coisa, fazer alguma supressão. É impossível, tá? Então, a solução do magmático foi, fizemos o telamento ao redor aqui das árvores, e nessa região aqui, apesar de a formação da erosão, está quase uma formação saprolítica, né? Já quase uma questão de encaminhamento. Fizemos aqui o plantio com grama esmeralda verde. Isso aqui, essa obra nossa está aproximadamente 2 anos. Hoje isso aqui está totalmente resolvido. Você não consegue mais identificar essa deficiência. Essa obra aqui, eu estava no slide anterior, talvez vocês lembrem, é a questão da cortina que nós fizemos, que eu havia comentado, a gravação das estacas, né, das placas pré-moldadas, a viga de travamento, né, no caso do tirano, ele está, né, eu vou tomar como exemplo esse aqui, esse primeiro, ele está a 25 metros, tá? Mas aqui, nessa conversão aqui, dessa região aqui do aterro, aqui está com magmático. Tá? Essa região aqui também, de Quirus, tá? Essa aqui é uma região de Quirus, próxima a São José dos Campos.
houve uma pressão política, eu uso esse termo, uma pressão política muito grande para resolver rapidamente a rodovia, ou seja, não deixar dúvida nenhuma que ela pudesse vir sofrer um colapso. Então, rapidamente, com a técnica do Maquimático, fizemos o plantio de grama esmeral, fizemos o atelamento, ele está em cima, ele já está incorporado. Isso aqui está totalmente, hoje, senhoras e senhores, essas fotos, vamos dizer assim, são do ano passado e do ano retrasado, vamos dizer assim, a partir de 2020, isso aqui já está totalmente resolvido. Senhoras e senhores, nós estamos agora com essas fotos na região de São Paulo, do nosso cliente, Secretaria de Infraestrutura Urbana, a Prefeitura de São Paulo. A cidade de São Paulo, senhoras e senhores, ela, comentando geologicamente, ela é uma bacia sedimentar, ou seja, só encrenca. A pavimentação em São Paulo é complicadíssima, porque é região sedimentar, uma região totalmente sedimentar. Esse bairro aqui, o bairro de Jaçanã, o famoso bairro de Jaçanã, tem até samba, tem das 11, falando a respeito desse bairro. E aqui houve, o nosso contratante, a Prefeitura de São Paulo, houve uma total instabilidade. Aqui a foto, vocês podem ver aqui, senhoras e senhores, já tem região urbana, desordenada, infelizmente desordenada. Houve um problema de erosão aqui em cima e começou a desestabilizar o talude. E, por consequência, isso aqui era apenas vamos dizer assim, um caminho de serviço, ou seja, não era uma estrutura de concreto, ou seja, uma calçada bem feita. A pessoa usava aquilo como, vamos dizer assim, para cortar caminho. Eu vou usar um termo bem simples. Fomos contratados, fizemos um Maquimático aqui em cima, ele tanto está aqui em cima, essa foto que vocês viram, ele na realidade é essa projeção aqui em cima. Tá? Essa projeção. Então resolvemos aqui o problema do talude com o Maquimático, ele já está incorporado, tá? já está totalmente incorporado aqui com o telamento. Fizemos aqui o muro de contenção, fizemos aqui a calçada para pedestre, e aqui é uma ciclovia, senhores. Tá? A Prefeitura incentivou, é uma premissa na cidade de São Paulo hoje, a questão de ciclovias, né? As pessoas, aqui, os colegas que constantemente estão viajando a São Paulo percebem isso, pessoas da ciclovia. Isso aqui, a comunidade, aqui, a carência da comunidade, o pessoal absorveu tanto isso, assumiu tanto essa posição, que eles fizeram um chamado de arte, isso aqui, a arte de rua. Inclusive, isso aqui foi uma foto que nós tivemos, não deu tempo de atualizar. Hoje isso aqui já está com outro tipo de grafitamento, outro tipo de arte de rua. Isso aqui está totalmente cuidado, e outra coisa, isso aqui está totalmente sendo cuidado pela população. Zona Sul de São Paulo, Rua Zâmbia. Senhoras e senhores, essa foto eu queria, vamos dizer assim, enfatizar a todos vocês do DR, independente da unidade federativa, e eu acredito que o DR, ele acabe, vamos dizer assim, inserido adentrando em regiões metropolitanas. Eu acredito, inclusive aqui em Recife, né, doutor Rival? Eu acredito, e eu vou tomar como exemplo, isso aqui é a Zona Sul de São Paulo, ocupação desordenada, a foto, como está mostrando na obra, não apareceu. Ocupação totalmente desordenada, senhoras e senhores. A prefeitura fez a pavimentação da rua, houve um rompimento aqui do sistema de drenagem em cima, que é o fato gerador que eu comentei com vocês a respeito da condição do talude, e começa a haver um processo erosivo aqui tremendo, né? De tal forma que estava preocupante que isso fosse adentrar, invadir a rua e causar problema. Fomos contratados, né, pela prefeitura, um dos nossos principais clientes, resolvemos o problema aqui da questão de drenagem, fizemos toda essa reconformação desse talude, entendeu? Fizemos isso com todo o levantamento da topografia, questão geotécnica, fizemos a gravação aqui dos grampos, fizemos com plantio, tivemos que fazer com plantio de grampo em placa,
e fizemos aqui o maquinário. A questão da drenagem, que é e a água em obras, senhoras e senhores, eu sempre tinha um professor muito... eu tive um professor, no meu tempo de faculdade, quando ele deu aula, eu acho que se ele tivesse vivo hoje, eu acho que ele tinha aula em torno de 130 anos, não sei. Você entendeu? Tá? Eu acho que ele tem... Eu tenho 63, terminei a faculdade com 23. Ele sempre enfatizava uma coisa a respeito de água. Ele dizia assim, água de menos em obra é problema, com água demais também é dor de cabeça. Tá? Então, voltando ao assunto, resolveu o problema de drenagem, fizemos essa descida da água de grãos, descarregando aqui daí no sistema viário da prefeitura, e com o problema de desestabilização do talude, aqui, né, isso aqui, acertamos o talude, com água de mar. Isso aqui está totalmente verde, totalmente incomposto. Isso aqui é uma das soluções que realmente a prefeitura de São Paulo, principalmente pela urgência, pela premissa, pela cobrança da questão ambiental, e a cidade de São Paulo hoje, senhoras e senhores, ela está próximo de 12 milhões de habitantes. A região metropolitana da cidade de São Paulo tem isso. Então, é uma pressão ambiental, problemas dos mais diversos tipos. Eu até fiz a questão de comentar isso, de enfatizar. Eu estou chegando no final da palestra, espero que o meu tempo não esteja ultrapassando, né? Eu estou muito preocupado com isso. Vocês me perdoem, inclusive, se porventura fui muito rápido na explicação, peço que vocês me perdoem a respeito disso. Mas o que eu quero dizer nesse slide, senhoras e senhores, e vocês que trabalham, ou melhor, todos nós que atuamos no DR, nessa questão de, tomando como exemplo a área sul da cidade de São Paulo, mas essa questão desordenada aqui, entendeu? Isso é uma coisa ativa, seja em São Paulo, seja em Curitiba, seja em qualquer cidade que tenha essa desocupação e que porventura tenha alguma... Nesse caso do talude, ele esteja incidindo sobre uma rodovia, ou seja, sobre a administração do DR. Nesse caso aqui, o exemplo típico aqui da rua assim. Eu estou chegando no final do meu bate-papo. Eu não sou palestrante, né? Eu estou vindo aqui bater um papo com senhoras e senhores. Eu estou chegando no final do bate-papo e eu quero comentar um pouquinho a respeito dessa foto aqui para vocês. Quando nós iniciamos, né? Ou seja, nós montamos do nosso grupo, que são homens de geometria, e durante a nossa trajetória, a questão dessa, buscando essa questão do ESG, a questão do meio ambiente, ou seja, precisamos fazer obras rápidas e precisamos, vamos dizer assim, nos especializar nessa aplicação do solo grampeado verde, né? O nosso fornecedor do produto é a Macafé, né? Isso também não questão, vamos dizer assim, engessada. Então, o nosso fornecedor, nós precisamos nos dedicar. O que aconteceu? Nós precisávamos ter ideia a respeito dessa necessidade do pagamento, eu chamo de pagamento, essa face do concreto, em relação às outras estruturas de geotecnia. E quando essa aqui é uma obra, vamos dizer assim, é uma obra já executada em 2019, por exemplo, e nós tomamos isso aí como exemplo. Eu tomei essa foto como exemplo no seguinte sentido, para poder, vamos dizer assim, validar aquilo que eu estou retratando aqui nesse tempo. O concreto projetado aqui, essa obra já faz tempo, tá? Ela foi executada em 2018, início de 2018. Tá? Na região de Caraguatatuba, geologicamente dizendo, nesse costeiro. Nós fizemos o concreto projetado, ok. O projetista resolveu fazer um muro aqui de gabião. E uma parte, na nossa empresa, nós enfatizamos para fazer o solo grampeado verde.
E também, Você poderia até dizer o seguinte: pô, Eduardo, poderia ter adentrado mais para o muro de Gavião, ou ter feito a supressão do muro de Gavião, ter levado o concreto projetado até a divisa ali, onde já estava estável. Mas nós, na realidade, nós precisávamos ter uma foto, para a gente ter ideia a respeito dessa agressividade, é questão do projetado, esse resultado final. E essa foto simboliza muito bem, porque vocês observam o seguinte: isso aqui nós fizemos a contenção, tá? Fizemos a colocação do grampo, ele vem desmantendo o grampo aqui, tá? Fizemos a colocação do telamento, né? Antes disso, ele tem aqui a gramínea, e ele simplesmente incorporou. Ele está incorporado à natureza. Então, senhoras e senhores, para quem passa hoje lá, na região de Guaraguatatuba, o senhor não tem ideia. Isso aqui também é uma contenção geotécnica. Isso aqui também é uma contenção geotécnica. Então, a agressividade, veja bem, senhoras e senhores, uma coisa que eu quero deixar clara aqui a todos, tá? Não tem nada errado em solução com concreto projetado, não tem nada errado em fazer cortina de entrada, não tem nada errado. O que eu destaco da nossa solução, nessa busca nossa, que nós que temos sendo verde, a ERCAN, e integrado à natureza, nós sempre tentamos, veja bem, isso é uma questão de engenharia, havendo possibilidade, nos dando alternativa tecnicamente, o nosso objetivo é a questão do projeto, nós sempre vamos dar preferência para o solo mergulhado. Por que razão? Ele resolve a contenção e ele está incorporado na natureza. A importância do primário, inserido totalmente na natureza. Isso aqui também é uma obra nossa, tá? Aqui na região inevitavelmente, na região da Serra do Mar, próximo ao litoral paulista, tá? Mata Atlântica, tá? A banqueta de corda, ok. Fizemos ali o chumbador do solo grampeado, né? Proteção, inclusive drenagem, senhoras e senhores, canaleta trapezoidal na banqueta de corda, aqui a drenagem descendo, e depois colocamos uma. Isso aí, senhoras e senhores. Totalmente inserido na natureza, buscando essa questão do meio ambiente, da questão social, da governança, ou seja, buscando seguir aquilo que hoje o mundo determina, que é a questão do ISD. E, finalizando, senhoras e senhores, eu sempre gosto de lembrar essa frase. Theodor von Karman era um engenheiro do leste europeu, húngaro. Ele, no fundo, ele foi cooptado. Para quem assistiu 2 meses atrás, o filme ali do sujeito que teve uma relevância muito grande, o pai da bomba atômica, o Oppenheimer, o Theodor von Karman, ele foi também um dos engenheiros cooptados pelo Oppenheimer. Então, Karman dizia o seguinte: cientistas estudam o mundo que existe. Nós, engenheiros, criamos um mundo onde não existe. É isso aí, senhores. Muito bem. Eu recebo os e-mails, eu vou fazer, na realidade, os e-mails que porventura do fornecimento, eu vou fazer um ajuntamento e daí eu vou dando resposta mais ou menos da pergunta. Ok? Muito obrigado. Desculpe a rapidez, desculpe se eu fui assim, muito sério na questão da apresentação de slide, mas o tempo, a Ana já está atrás de mim. Tá bom? Obrigado, Sérgio.